Evangelho de Marcos capítulo 11 e versículo 23 está escrito: Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ao longo da vida todos nós nos deparamos com diversos tipos de montanhas. Montanhas na Bíblia falam de dificuldades, falam de obstáculos, falam de barreiras que se opõem em nosso caminho. Mas montanhas também falam da nossa comunhão com Deus. E nós podemos encontrar esses dois significados na Bíblia. Todavia, dependendo do tipo de montanha que está diante de nós, temos que ter uma atitude diferente. Com esse entendimento, vou falar com você de 3 tipos de montanhas que encontramos na Bíblia. O primeiro tipo de montanha que encontramos na Bíblia é a montanha da oração. Essa é a primeira montanha que você precisa escalar, para que possa alcançar a bênção de Deus na sua vida. A montanha da oração e da comunhão. A Bíblia mostra claramente que muitos homens de Deus oraram no monte. Moisés orou no monte, Elias orou no monte, e o próprio Senhor Jesus utilizou o monte como lugar de comunhão com o Pai. Em Êxodo capítulo 24 e versículo 12, encontramos o Senhor falando para Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá, e eu lhe darei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Moisés precisou subir o monte Sinai com quase 3.000 metros de altura para ouvir de Deus. A subida de Moisés ao monte é um símbolo da oração. Para sua subida não havia escadas, não havia elevador, não havia atalhos, e nenhuma maneira fácil de chegar até lá em cima. Isso nos ilustra pelo menos 3 princípios sobre a oração. Primeiro, não há nenhum substituto para a oração. Deus não aceita oferta de dinheiro como um substituto para a oração. Deus não aceita boas obras como substituto para a oração. Deus também não aceita penitência como substituto para a oração. Se você quer milagre, você precisa pagar o preço da oração. Segundo, não há nenhum atalho para a oração. Se você quer orar, você tem que vencer as resistências que se opõem à oração. Às vezes temos de insistir diante de Deus, antes de percebermos o testificar da sua resposta. Temos que acreditar no poder da oração, porque a Bíblia diz que a oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. Por fim, não há recompensa fácil, mas os que oram recebem. A montanha pode ser difícil de escalar, mas no topo da montanha é um lugar de recompensa. Deus recompensa a todos que o buscam. O segundo tipo de montanha que existe, são as montanhas que precisam ser conquistadas. São montanhas que lhe foram dadas por Deus, mas ainda assim você precisa conquistá-las, como foi no caso de Caleb. No livro de Josué capítulo 14 e versículo 12, Caleb disse assim: Agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para desapossar como prometeu. Muitos anos depois, quando já estava com 80 anos, Caleb pediu a Josué aquela montanha. Ele estava disposto a conquistá-la, uma vez que lhe fora dada por promessa. Da mesma forma, Deus prometeu ao povo de Israel uma terra que mana leite e mel, mas o povo pensou que chegaria lá e encontraria tudo pronto, mas não. Eles tiveram de conquistar a terra. Quem sabe você não está hoje, pedindo a Deus para mover uma determinada montanha em sua vida, e o Senhor está lhe dizendo: você tem que conquistá-la, a montanha já lhe foi dada, conquiste-a. Há coisas que Deus não fará por você, você tem que lutar por elas. Por fim, o terceiro tipo de montanha, são aquelas que precisam ser comandadas. Em Marcos capítulo 11 versículo 23, o Senhor Jesus não nos manda falar com Deus, mas nos instrui a dar ordens ao monte. Não um falar com Deus, mas um ordenar ao monte dizendo: ergue-te, e lança-te no mar. A oração de autoridade não é pedir algo a Deus, mas usar a autoridade de Deus a fim de lidar diretamente com os problemas. Coisas tremendas vão acontecer em sua vida, quando você começar a ordenar aos montes que saiam de sua frente. Isso se aplica à sua família, se aplica à sua saúde, se aplica às suas finanças, e se aplica também aos seus negócios. Comece a ordenar aos montes, use a autoridade de Deus e fale diretamente à dificuldade dizendo: em nome do Senhor Jesus, eu lhe ordeno que me deixe, não permitirei que continue na minha vida. Você pode usar a oração de autoridade contra tudo que seja impedimentos contra a sua vida. Não importa o que seja o seu monte, você precisa falar a ele. Fale à doença, fale aos problemas familiares, fale aos problemas financeiros. Para que algumas coisas aconteçam, Deus precisa usar os lábios de alguém. Então permita que ele use os seus lábios, para trazer à existência o seu milagre,
a sua cura, a sua provisão, e tudo mais que você precisa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, peço ao Senhor que abençoe todas as pessoas que foram alcançadas por essa mensagem. Ajude cada uma delas a lidar com todos os tipos de montanhas que se colocam diante delas, e que elas possam usar cada uma delas para crescer, e para amadurecer no Senhor. Que haja vigor espiritual na vida delas para permanecer subindo a montanha da oração e da comunhão. Que elas possam conquistar as montanhas que foram dadas pelo Senhor. E possam também usar a autoridade do Senhor para ordenar contra todo tipo de montanhas que sejam impedimentos em suas vidas. Que assim seja. Amém. Não se esqueça de deixar o seu like, ative as notificações para receber novos vídeos, compartilhe a mensagem, e se inscreva no canal Minuto com Graça. Deus te abençoe ricamente.